Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Lula entrou em campo pra conter a crise entre o BC e TCU no caso do Banco Master. Então, cara, pra quem não tá acontecendo, isso é meio que a grande notícia do Brasil agora. A gente podia continuar falando dos Estados Unidos, porque tem muita coisa legal acontecendo lá. Não só sobre política externa, mas, política interna, órgãos internacionais, alimentação, mercado imobiliário e tal. Mas a gente tem que cobrir um pouquinho o que tá acontecendo no nosso país, né? Nossa pátria. É um canal profundamente patriota, né? Então a gente deve pra dar uma variada, né? Pois é. Enfim, e aí, cara, esse vídeo é pra gente explicar o que tá rolando entre o TCU e o Banco Master, né, cara? Que tem sido a grande notícia dos últimos dias. E o fato que o Lula tá entrando em campo é algo relevante também, né? Sim, o Lula vai salvar a thumb também do vídeo, né? Que fique claro aí. Mas, cara, uma carta na manga, assim, né? Que o Daniel Vorcaro tinha que ninguém tava esperando. Parecia que a gente tava caminhando pra resolução do Banco Master. Resolução, né? Dissolução, destruição do Banco Master e condenação do Vorcaro. E agora parece que não mais, na real, né? Agora ficou bastante embaralhado. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Um cara no TCU, um ministro no TCU, ele determinou que o BC tem que ser investigado pela conduta dele e estava ameaçando suspender a liquidação do Banco Master, o que é uma coisa absurda. E eu acho que vale a pena explicar com calma tudo sobre esse processo, porque, cara, eu tô achando que o caso do Banco Master está sendo muito mal explicado, assim, pela mídia no geral. Talvez seja parte do motivo pelo qual ele não tá gerando tanta comoção, sabe? Eu sinto que as pessoas não estão explicando direito qual foi a falcatrua que o Banco Master fez. As pessoas ficam muito nesse negócio. Relator do TCU, ele tá expurgando a liquidação do Banco Master. Tipo, mano, o brasileiro médio não entende o que essas porras significam. Até pra gente que tá acompanhando isso, você fica meio perdido, você fica tipo, caralho, mano, o que exatamente tá acontecendo? Então explica aí, mano. Primeiro, explica que diabos é um TCU. Tribunal de Contas da União, ele é o órgão federal responsável por investigar, né, monitorar, avaliar a confiabilidade, o bom trabalho feito com as contas públicas. Né? Então ele é um tribunal específico para orçamento federal. É isso. Mas o que isso tem a ver com o Banco Master? Mas dá um exemplo, assim, numa coisa que o TCU poderia fazer. O governo, vou destinar essa verba aqui para tal projeto. Então, esses vão ser os meus gastos no ano. Eu gastei dessa forma, que é o orçamento consolidado. Aí passa pelo TCU e eles falam, tá ok. Opa, isso aqui tá mal explicado. Pode explicar melhor? Ou então, isso aqui não tá batendo, etc. Esse tipo de coisa. Tem órgãos, existem tribunais de conta a nível estadual também e alguns pouquíssimos municipais também. Se eu não me engano, só o Rio e São Paulo tem municipais. E é um órgão que é metade indicação política e metade técnico. Né? Então, você tem propriamente funcionários, né, concursados ali que manjam de contabilidade, administração pública, e você também tem indicação. Os juízes, né, os cargos decisórios, eles são por indicação. Exato. E o cara, nesse caso aqui, é esse ministro Jonathan de Jesus, que ele é uma figura da mais centrônica, da mais suja, assim, da política brasileira. Chega a ser uma coisa que, cara, de você ter vergonha, assim, do Brasil, sabe? Então, esse Jonathan de Jesus, ele já tinha sido deputado federal várias vezes. Por qual estado? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia? Não. Por Roraima. Ou seja, ele era um deputado de um estado irrelevante pro Brasil. Um estado que provavelmente não deveria existir como estado, como ente federativo independente. Com certeza. E adivinha quem foi que nomeou ele pra lá? Foi o pai dele. Foi o próprio pai dele, né? Que era o quê? Senador. Por onde? Roraima também, sabe? E adivinha de quem o pai do Jonathan de Jesus, que é esse Messias de Jesus aqui, tomou a cadeira do Senado Federal? Do Romero Jucá, que também era um bandido da época da Lava Jato. Old school aí. Old heads will remember. Exato. Então, tipo, cara, figura assim podre da República Brasileira, o Jonathan de Jesus, né? Cara, e eu penso assim, a gente, tipo assim, o debate, cara, sobre os entes federativos assim, é essencial. Porque a má política nesses territórios, nesses lugares inóspitos, assim, né? E aí ninguém pode argumentar que, a política é bem conduzida em Roraima por razões autoexplicativas, mas ela meio que envenena a nível federal. Ela envenena a República inteira. Exato, cara, entendeu? Então você vê, tem 3 senadores roraimenses. Bro, olha o mal que um deles consegue fazer, entendeu? Vai conseguir assustar, quer dizer, vai tentar assustar a liquidação do Banco Master. Cara, isso é inaceitável num nível, assim.
E, de novo, a indicação ela é de cunho político, né? Mas, caralho, vamos com calma também. Exato, é tipo o senador de Roraima indicando o próprio filho que é um deputado de Roraima, sabe? Exato. Essas coisas, tipo, a natureza do político que tá no Tribunal de Contas, ela é uma coisa que não é pra ser abusada, é uma coisa pra ser, tipo, um direito pra ser exercido em boa fé, pra que haja algum tipo de representatividade, né? Há uma inserção democrática num órgão que não precisava ser técnico, só técnico. Mas aí, a verdade é, cara, a República Brasileira é tão disfuncional hoje que você fica nessa tentação, tipo, cara, só bota concursado, só concursado, então. Exato, porque, tipo, a ideia de representação democrática era, pô, tem que ser um lugar em que o povo consiga manifestar seus interesses. Só que se tá sendo as elites políticas oligarcas de Roraima botando a parada, isso é horrível, isso é tipo a pior coisa possível. É a elite menos merecedora, sabe, a mais suja, botando um cara pra representar os interesses deles, cagando tanto pra, tipo, competência técnica quanto pros interesses populares, assim, enfim. Então, beleza, esse é o Jonathan de Jesus, que é o cara que fez essa decisão. E aí eu acho que vale a pena a gente explicar também um pouco de, tipo, tá, mas como assim suspender venda de ativos do Banco Master, né? Bora dar um recap de toda a trajetória do escândalo do Master. Eu não lembro se a gente fez um episódio focado, assim, no Banco Master, mas em termos gerais, cara, o Banco Master era um banquinho desse cara chamado Daniel Vorcaro, que é um malandrão, um bom vivan. E ele cresceu rápido pra cacete, prometendo retornos absurdos em produtos de renda fixa. Exato, então CDB, exato. que dava 140% do CDI. E o CDI no Brasil é muito alto, é tipo, é uma taxa de juros, essencialmente, é uma porcentagem que, tipo, é difícil você ter investidores que constantemente batem o CDI. Então o fato que o Banco Master estava oferecendo retornos tão acima do CDI, é aquilo, ou é um ativo de risco, que de fato era, né? Por ser um banquinho. Ou então é só muito estranho, né? Tipo, sei lá, eu nunca fui um grande believer na tese de você... Sei lá, depois de ler o Nassim Taleb, você vai para da Barbell Strategy. A ideia de você investir num banquinho é uma coisa absurda, entendeu? Tipo, ou você tem que investir numa porra muito mais segura do que um banquinho, ou uma coisa muito mais arriscada do que um banquinho. Mas mesmo assim, 140% do CDI parece muito alto. Não tinha competidor nesse nicho, né? Você ia lá, quero produto de renda fixa. Digamos que eram pessoas físicas, né? Investindo. Que a gente vai entrar nisso. A gente vai entrar nisso, mas aí você abria lá a tua corretora. Eu abri o teu negócio, a corretora do banco, aí eu olhava, pô, vou comprar aqui um produtinho de renda fixa, tinha lá 100%, 98%, 102%. Exato, Itaú, 100%. Bradesco, 98%. Banco do Brasil, 102%. Aí os produtos eles variam nessa casa assim, entendeu? Aí você tinha lá no final da porra, tinha lá, Banco mais 140%. Aí você, caralho, esse, se você fosse bobo, né? Sei lá, pum, é esse mesmo que eu quero. Eu tive amigos, né? Mais de um amigo que perdeu uma grana boa nisso aí, porque pra pessoa física, a ideia do Banco Master era o seguinte, cara, ó, até 250 mil reais, o fundo garantidor de crédito vai te recuperar. É verdade. Então, tipo, mano, pode botar 250 mil reais nessa porra aqui, porque, cara, você tá coberto, tá então ligado? Você tem amigos que estão torcendo pro Jonathan de Jesus. Não, na real, porque o fundo garantidor de crédito vai pagar eles de qualquer maneira. Vai pagar os caras, né? Tá demorando, porque o Banco Master vai consumir meio que o FGC inteiro, sabe? Inclusive, e aí entra a parte mais estranha da parada do Banco Master, que é, se eles fizessem só esse esquema de pessoa física, já seria um escândalo, mas seria um escândalo pequeno. Mas a maioria do investimento deles não era de pessoas físicas. E não era nem de pessoas jurídicas privadas, eram de órgãos governamentais. Cara, essa que é a parte... essa que é a genialidade maligna do Daniel Vorcaro. É que ele era um cara bom vivan, então ele tinha essa vibe meio de dar festas. Exato. Aparentemente, ainda party like a Daniel Vorcaro party. ele é meio que o Didi brasileiro, vai. O Daniel Vorcaro é o Didi brasileiro. Não é o Didi, é o Daniel Vorcaro. Não se engane, apesar do cognome. Mas aí a questão é que ele trazia pra perto essas figuras de alta influência política e ele conseguia destinar, sei lá, um fundo de previdência estadual. Isso. É tipo, Cláudio Castro, aparece aqui na minha mansão na Faria Lima, bora ter essa festa. Tinha festa com modelos, influencers, sei lá o quê, pelo que relata-se, né? E aí, o Cláudio Castro, não tô acusando ele, tá? Só um exemplo, podia ser qualquer governador. Fica lá, caraca, uma festa maneira, cara. Essa festa é bacana, hein, cara? Exato. Tá bem frequentada. Aí o Daniel Vorcaro fala, toma um esquinho aí, Cláudio. Bota uns 100 milhões aí do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado no CDB do Master. Ou talvez em outro produto, sabe? O que é que seja.
E aí é isso. Aí o Banco Master conseguiu crescer de uma forma ridiculamente rápida, porque ele tava captando sempre na base dessa jogada, né? De tráfico de influência, né? Queira dizer. E na base do enganar o otário também. É tipo, perder esse dinheiro eu não vou perder, então eu vou me expor aqui ao risco e tal. E aí, aí o debate, né? O que o Banco Central tá investigando é, porra, o Daniel Vorcaro. Não, então, mas calma. E aí a parada é a seguinte. Dado que o Banco Master prometeu retornos que eram incumpríveis, basicamente, ele ia quebrar, né? Pure and simple. Bancos quebram. Quanto menor o banco é e mais retardado as coisas que ele oferece, mais a chance dele quebrar, o Banco Master ia quebrar. E aí, no ano passado, ia ter uma possível aquisição do Banco Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Que patrocinou o Flamengo. Pra você ver como todos os males da sociedade brasileira são relacionados. E aí a aquisição do Master pelo BRB foi travada. Agora eu não me lembro, eu não tava acompanhando isso tão de perto na época, porque eu ficava tipo, cara, puta que notícia aleatória. Mal eu sabia, né, o que ia se tornar essa porra. E aí foi travado e a consequência o Banco Master vai quebrar. E no Brasil, e no mundo inteiro, na real, tem meio que dois tipos de quebrar. Ou você faz uma recuperação judicial, ou você faz uma liquidação, né? Pra galera de business aí é o Chapter 11 ou Chapter 9 Bankruptcy. Que o Brasil só copiou a lei americana porque era a melhor lei. Na recuperação judicial, você faz tipo uma intervenção dos credores na sua empresa para eles tentarem gerir sua empresa de uma forma austera e etc. Para que você consiga meio que salvaguardar os melhores ativos, para que a sua empresa continue operando no longo prazo, que ela possa repagar as dívidas dela e ela opere de uma forma melhor. É meio que tipo os credores tomando conta do banco. Ou do banco não, da empresa, né? E aí você vende os ativos que são ruins, sabe? Você tenta fazer uma reestruturação da dívida pra... Beleza, a gente se ferrou aqui, a gente vai tomar um haircut, mas talvez se a gente tomar conta da empresa, seja melhor pra todo mundo. Esse é o Chapter 11, né? A recuperação judicial. Mas quando o caso de uma empresa é grave o suficiente, é o Chapter 9, que é só a liquidação mesmo, que é o seguinte, cara, essa empresa não vai conseguir pagar todos os credores. Tipo, esquece. Nada pode ser feito aqui. Nada pode ser feito aqui. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vender tudo que ela tem, a famosa liquidação, né? Então, a empresa tem um balanço patrimonial, os ativos e os passivos. Para você devolver o dinheiro para os credores, para você honrar os passivos, você só liquida os ativos e aí você vai dando o dinheiro na ordem de importância. Então, quem é a primeira pessoa que recebe? São os funcionários, sabe? Tipo, as dívidas trabalhistas, esse tipo de coisa. Aí, depois desse tipo de coisa que é mandada judicialmente, tem que receber... Quem recebe são os credores, aí tem nível de senioridade entre os diferentes tipos de dívida. Aí, tem ações que são conversíveis em dívida, ou dívidas que são conversíveis em ações, esse tipo de coisa vai acontecendo. E aí, em geral, o cara que recebe por último são os acionistas, e é isso. Isso é uma liquidação. Então, a parada é a seguinte, o fato que o TCU tá querendo impedir a liquidação do Banco Master é surreal. Porque o Banco Master tá sendo liquidado porque ele tava quebrado, sabe? Tipo, o Marcos Lisboa fez uma matéria aqui, que é, tentáculos do Master devem ser imensos, diante de tantos ataques contra a liquidação. E isso faz parte do que tava sendo apurado, cara, de que o Banco Master tava pagando influenciadores para defender o Master nas redes. E tipo, a parada é o seguinte, essa matéria aqui, reversão da liquidação do Banco Master não salvaria banco. Porra, porque o banco tá quebrado, não tem como ele existir, tá ligado? Não, e toda a investigação, né, a relevância da coisa é justamente pra atribuir ao Vorcaro, né, entender se o Vorcaro ou ele era um maníaco, né, tipo um empreendedor voraz que tava fazendo promessas que ele não podia cumprir, mas que ele não tava compartilhando essa informação com as pessoas que estavam investindo junto com ele, então ele sozinho é responsável por um esquema de pirâmide, de certa forma, ou se ele meio que tava colaborando com essas pessoas e oferecendo dinheiro por fora, benefícios por fora, para as pessoas tomarem essa decisão estúpida financeiramente. Entendeu? Então, é a distinção entre eu te trazer para a festa, te seduzir, te enganar, e eu te trazer para a festa, a gente pactuar uma parada, eu vou te repassar tanto dinheiro e você vai comprometer esse dinheiro que não é teu, é um dinheiro que é público. Exato. Entendeu? Então a ideia, na analogia, né, do Vorcaro numa festa com o governador, então eu vou escolher outro governador ao invés do Cláudio Castro, coitado. Escolhe um governador aí, que você gosta um pouco. Escolhe você. Jorginho Melo, de Santa Catarina. Tá na festa com o Jorginho Melo. De novo, isso não é uma acusação, tá? É só uma coisa ilustrativa. Exemplo, tá na festa com o Jorginho Melo. Pô, vou dar uma festa aqui no meu apartamento. Cara, eu não queria estar na festa com o Jorginho Melo, não. Pois é.
Vou dar uma festa aqui no meu apartamento na Faria Lima. Brota aí, chega lá, modelos, influencers, né? Aí Jorginho Melo, caraca, pô, ainda pare lá que a Daniel Vorcaro pare, tá ligado? A Daniel Vorcaro chega e fala, pô, investe 100 milhões aqui do fundo de servidores de Santa Catarina. Jorginho Melo, pô, sabe como é, né? É muito difícil, eu não posso fazer esse tipo de coisa, babá. A Daniel Vorcaro fala, pô, e se desses 100 milhões eu contratar o escritório de advocacia da tua mulher por 20 milhões? Sabe? Aí o Jorginho Melo, coitado do Jorginho Melo, deve ser um dos governadores menos corruptos, assim, né? Santa Catarina é um dos estados mais bem geridos. É, ilustrativo, é só um exemplo. É só um exemplo, não né? é uma coisa Por favor, assim. não processe a gente. Aí o governador, ele pode ficar meio tipo, pô, se fosse só pelo investimento, eu não faria. Mas dado que ele vai contratar o escritório da minha mulher, talvez faça sentido. E aí, o modus operandi do Daniel Vorcaro ia além de meramente corromper agentes públicos que podiam beneficiar ele com dinheiro. Ele corrompia agentes públicos que podiam beneficiar ele com poder, que era o caso da mulher do Alexandre de Moraes. Então, ao longo das nossas férias, né, que a gente não ficou fazendo vídeo, a Malu Gaspar, que é uma jornalista do Globo, fez um bazilhão de matérias detalhando o envolvimento do Xandão com o caso do Master. E ela foi, porra, muito, laureada, assim, pelos múltiplos jornalistas brasileiros. Então, sei lá, jornalistas menores, assim, então... Não, mentira, eu ia falar um bagulho muito escroto. Eu só ia estar throwing shots. O cara tá evil hoje. Você tá mostrando aí a matéria do jornalista menor? Não seria o jornalista menor, não seria o Pedro Doria. Eu tava vendo o vídeo do Pedro Doria, ele tá growing on me. Seria o Otávio Guedes, o jornalista menor? Não, também não. Não seria o André Chalder. O André Chalder é um jornalista do maior, Cabedal, o maior até. Exato. A Gaspar. E aí, cara... Tipo, o caso do Banco Mais tá sendo uma porra imensa, assim, na República Brasileira, tá sendo uma grande crise. E o Lula tá entrando em campo justamente porque, cara, o cara do banco, esse cara do TCU, esse Jonathan de Jesus, brother, ele tá pisando no pé de uma forma insana dos bancos brasileiros, assim, tipo, de todo o mercado financeiro brasileiro, e de uma forma extremamente burra, tipo, mal justificada. O presidente do BC, o Galípolo, aparentemente tá puto. Haddad também tá puto. O Haddad tá puto porque, sem dúvida, os bancos grandes, que aparentemente, né, todo esse esquema do Banco Master, ele tá sendo... foi a público e etc. Porque os bancões ficaram putos. Eles ficaram tipo, mano, esse Daniel Vorcaro não é ninguém, sabe? Ele não é um Setúbal Moreira Salles, sabe? Ele é um cara... goiano, né? Ele é tipo um 7-1 de Goiânia. Ele é um cara de Minas aleatório, assim. Ele tá fudendo os nossos negócios... Que, os bancos brasileiros são santos? Não são santos. Mas eles não são esse nível de diabo igual o Daniel Vorcaro, entendeu? Então ele tá fudendo os nossos negócios, tá botando em risco todo o sistema financeiro brasileiro, internamente, tá atrapalhando o arcabouço regulatório que, tipo, salvaguarda eles. Então, o Daniel Vorcaro, o Banco Master, tá fazendo lobby pra aumentar o limite do FGC de 250 para 500 mil. E se você aumenta o FGC, os bancos têm que pagar mais pro Banco Central pra ele colocar no... Ou, enfim, não sei se é o Banco Central, pra uma autarquia pública, pra ele colocar esse dinheiro no FGC. Então, ele tava meio querendo sugar dinheiro dos bancões pra dar pro FGC, porque ele sabia que, eventualmente, quando a porra dele explodisse, esse dinheiro ia pra ele, essencialmente. Então, os bancões estavam putos com essa parada, os bancões controlam o BC, e, tipo, o ministro do Banco Central, ele tem excelentes motivos pra servir ao interesse do sistema financeiro como um todo no Brasil. E aí parece que o Jonathan de Jesus, ele já... se não me engano, é nessa matéria que fala que em conversas privadas, o Jonathan de Jesus já falou que, beleza, ele não vai reverter a liquidação do Banco Master. Porque ele provavelmente é um cara menos esclarecido, né? Percebeu que ele fez uma merda que não deveria ter feito. Alguém foi no ouvido dele e falou, cara... decide isso aí, cara. Falou, olha só, garotão, eu sei que teu pai arranjou esse teu emprego, igual ele tinha arranjado teu emprego anterior, mas olha só, tu tá mexendo com gente grande agora, irmão. Tu fez uma cagada, reverte, já é. Aí eu já, beleza, caraca, sabe? Caraca. Tipo, pelo menos essa é a impressão que dá lendo as matérias. E aí, cara, o próprio Lula e o Haddad estão tendo que se meter nisso porque,
Cara, senão a coisa vai acabar azedando pra eles, entendeu? Não, total. Se o Daniel Vorcaro sai impune, assim, dessa situação, cara, ia ser um revés, assim, tão grande, no geral, pra toda a confiabilidade do sistema financeiro brasileiro. E, de novo, cara, o governo federal, ele não é necessariamente... Ele tem boas interações com os bancos, né? Mas ele não tem boa relação com a Faria Lima, no geral, assim. A relação deles podia ser melhor, né? Exato, entendeu? Então... Por exemplo, o Lula fica tentando onar lá a Faria Lima com o negócio, Operação Carbono Oculto, cacete. Que aparentemente tinha dinheiro do Carbono Oculto no Banco Master também. Caralho, né? meu. Relatos disso, sabe? Então, mas mesmo assim, né, cara? O governo também não poderia deixar essa passar. Isso seria uma trolha imensa, né? Porque ia esvaziar toda a garantia que tem o investidor. Cara, a confiança dos títulos, eu não sei se tinha nego gringo botando dinheiro nisso, mas vai repercutir lá fora. Então, mas a parada não tinha nego gringo botando dinheiro no Banco Master, provavelmente. Mas sem dúvida tinha nego gringo botando dinheiro no resto dos investimentos brasileiros. Aí se você vê que o arcabouço regulatório financeiro do Brasil é uma bosta, não, e o você só fica tipo, pô, achei que o Brasil era um país mais sério. Achei que o Brasil era um país mais parecido com, sei lá, Espanha, sei lá, sabe? Tipo, um país... México, um país menor, mas que pelo menos o sistema financeiro você consegue... funcional, né? Confiar. Agora, se o Brasil faz esse tipo de merda, já entra na categoria de, porra, Namíbia, Congo, tá ligado? Que é só, tipo, pô, se o banqueiro for político bem relacionado politicamente o suficiente, foda-se, sabe? Não, e também a confiança no sistema jurídico também, né? Tipo, o ambiente de negócio, ele tá muito condicionado também pela consistência das decisões judiciais. Então, eu decido o que eu vou fazer avaliando o risco. Se o risco é inavaliável, se ele é, porra, espontâneo, constantemente altamente flexível, né? Modular e o caralho. Aí, cara, eu já tomo um passo pra trás, né? O medo e tal das coisas que... Sabe, a certeza de que quando as coisas chegam no alto escalão no governo brasileiro, você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Aparece um Jonathan de Jesus, reverte tudo. O óbvio... Aparece um Jonathan de Jesus, um Zé Ninguém de Roraima, tá ligado? Cara. Inclusive foi meio Black Pill, assim, saber, né? Porque, tipo, esses são nomes que você não tem de cabeça, né? Ministro do TCU, eu não tenho eles de cabeça. Não tem nenhum de cabeça, agora tem um. Mas aí quando o cara aparece, é esse maluco, você fica, caralho. Cara, o buraco da República, ele é mais fundo. Sim. E o negócio é o seguinte, a forma que o Jonathan de Jesus fez isso ainda é surreal, cara, que é o Jonathan de Jesus determinou uma inspeção no BC argumentando que a liquidação do Banco Master estava sendo feita sem seguir o rito burocrático adequado. Ou seja, ele deu a justificativa mais, tipo, burocrata, meio, sabe, pantanesca possível, assim, sabe? A narrativa que esses caras estão tentando emplacar é que, cara, o Daniel Vorcaro, gênio, tá crescendo muito rápido, e aí o oligopólio bancário nacional tá se sentindo ameaçado pela genialidade dele, e aí tá usando do BC, onde eles têm mais influência, para poder... manipular, né? Tipo, boicotar o trabalho brilhante do Vorcaro. Só que, cara, isso não se sustenta. Tipo, eu acho que os bancos, se isso fosse verdade, os bancos provavelmente fariam isso. É isso. Estão fazendo. Só que a parada é que o Daniel Vorcaro não era genialidade, era bandidagem. Exato, tá exato. Tipo, essa é a chave, assim, que você não pode deixar ninguém virar. Cara, o Daniel Vorcaro estava utilizando de tráfico de influência, tipo, das práticas mais imundas possíveis, para poder montar um esquema de pirâmide gigantesco que compromete, assim, tudo da República. E aí a tensão que tem por dentro do caso, não é nem o TCU, no caso, o Jonathan de Jesus no TCU, ele está tentando reverter a liquidação e as condenações que seriam decorrentes disso. Então, se o Banco Master continua operando normal, implica que não teve fraude, não teve nada, né? Tipo, esse é o objetivo final. E aí as pessoas que estão associadas ao caso, elas se safam também, ou conseguem se afastar, montar uma cortina de fumaça, porque na rota que está seguindo é assim, cara, o Daniel Vorcaro vai ser destruído, assim, ele vai ser o bode expiatório e todas as pessoas que estavam adjacentes a ele também vão ser condenadas. Então, se você é um governador que sabe que comprou, né, títulos do Banco Master, sabendo que você jamais receberia, você vai pro saco. Se você é um juiz de alta relevância na República Brasileira e você estava recebendo contrato para lobby ou para assessoria jurídica do Banco Master, vai pegar muito mal pra você pode ser processado. E aí a parada é a seguinte, por que foi um cara do TCU que fez esse negócio, entendeu? Cadê? Porque provavelmente o Jonathan, alguém relacionado a
a estrutura oligárquica do Jonathan de Jesus estava no payroll do Vorcaro. exatamente Sabe? isso. Será que era o pai dele? Não sei. Será que era... Só que, tipo assim, um político de Roraima, tá ligado? O cara do PL de Roraima. Sem dúvida alguém dentro do PL tava... Republicano, Jordan. Republicanos, né? Pois é. Tava recebendo essa grana, sabe? E aí você vê... teve o caso também dos influenciadores que estavam recebendo dinheiro do Banco Master pra meio que colocar dúvida nas ações do Banco Central, sabe? Ele levantar justamente essa narrativa de, na verdade eram os bancos oligárquicos tentando sabotar o gênio, empreendedor que saiu do zero, Daniel Vorcaro, sabe? E aqui tem vários casos de algumas páginas do Instagram que aparentemente participaram, então o perfil @divas do humor, eu imagino que seja muito seguido pelo fãs do Novos Clássicos, né? Com certeza. Teve um que era famosinho também, Festa né? da firma, pô. Esse aqui, Festa da Firma. Isso aí muita gente que assiste o canal deve seguir, meu. Pois é. Teve outros aqui... Cadê? Citaram nossos amigos Do quê? do Not. Exato, citaram nossos amigos do Not Journal, né? E aí, enfim, não como recebendo, né? Que, tipo, a notícia que os caras estavam rebatendo era a notícia do Not Journal. E aí, você vê, quem relatou isso foi aquele Rony Gabriel, né? Que aparentemente ele recebeu a oferta. Ele mostrou, né? Ele matou a cobra e mostrou o pau. Ele mostrou a DM dele aqui, a mulher ofereceu 800 mil reais. E aí, primeiro, o grande acerto do Rony Gabriel, eu acho que, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista de... Porra, pra aumentar meio que o ibope dele, ele mandou muito bem nessa daí. Mas a parada por que ele estava aproximando um cara que é vereador do PL pra fazer essa porra, entendeu? Então, tipo, o Rony Gabriel saiu ileso. Mas eu acho que o PL meio que saiu sujo, tá ligado? E por que os caras estavam aproximando a merda do influência do PL, brother? E aí você vê, Flávio Bolsonaro, você pesquisa, nunca fez um tweet sobre o Banco Master. Um tweet, um mísero tweet, cara. Será que isso aqui é case sensitive? Sabe? Acho que não, né? Acho que não, cara. Tá vendo? Por que o Flávio Bolsonaro... Nunca mencionou, né? Nunca mencionou. Eu me lembro que eu tinha pesquisado o Nicolas, cara, nas férias. E ele também nunca tinha mencionado, mas eu acho que de lá pra cá Agora ele mencionou. falou, né? Porque o Nicolas é mais esperto, tá ligado? Vamos ver. Tá zoando a Gabriela Prioli, né? Que defendeu o Mas Banco você vê, Master. o Nicolas só começou a falar do Banco Master em dia 27 de dezembro, cara. Não tinha falado nada sobre o Banco Master antes disso, sabe? Então, tipo, eu já tava achando estranho. Eu tava achando esquisito, cara. Como é que o Nicolas nunca falou essa porra? Tem algum outro político aí que você acha relevante eu pesquisar, ou... Sabe? Ah, sim? Sabe o Tarcísio falou alguma coisa? É porque isso tecnicamente não é muito competência do Tarcísio, né? Tipo, em defesa dele, sabe? Mas vamos ver de qualquer maneira. Sabe? Tudo bem. Mas ele eu acho menos importante. Não, mas enfim, o Jonas Jesus é do partido dele, né? Então... Não, o Jonathan Jesus é do PL. Tecnicamente. Não. O cara, porra, o garoto do TCU é do Republicano. Ah, sim. O garoto do TCU é do mesmo Eu achei que você tá falando do Rony Gabriel. Não, Rony Gabriel é do PL. Cara, a questão toda é que parece que as forças, assim, né, agora que estão se degladiando em torno dessa eleição do Banco Master, parece que do lado você tem pessoas que têm dinheiro no Master, pessoas que receberam dinheiro do Master, você tem o próprio Vorcaro, né? Então tem uma facção grande assim da política brasileira e as pessoas interessadas no dinheiro que tava ali. E do outro lado, cara, você tem o governo. Tem o governo e os grandes bancos do outro lado. E, o lado que eu acho que você deveria tomar, né, como cidadão é dos grandes bancos, mano. Em qualquer disputa, sempre tome o lado dos grandes bancos. Deveria estar ao lado do Lula também, entendeu? Com certeza tem gente na base governista do Lula que também está envolvido nesse esquema. Não está fazendo barulho, mas parece que o ponto é que o governo Haddad e Galípolo, né, a dobradinha Haddad e Galípolo, está querendo destruir o Banco Master e trazer à luz, né, tudo que aconteceu. Esse é o lado que você deveria estar, entendeu? Pois é. E aí o negócio é o seguinte, muitos dizem que se o Daniel Vorcaro começar a abrir a boca e falar, ele vai estar espalhando a merda pelo ventilador e, meu irmão, ninguém não vai, sabe, não vai cair um pedacinho de merda no braço da pessoa. E... resta ver, né, se isso é relevante pro PT também, né? Porque até agora, até onde eu sei, o Banco Master era uma parada mais do centrão, mas tem muita gente, ou seja, republicano, sabe? PP, esse tipo de coisa. União, Brasil. Exato. Agora,
muita gente tá falando, não, mas vai respingar na esquerda também. O próprio Xandão era um cara do Centrão, né? Ele é da facção centrônica gilmaresca, né? Gilmaresca. Mas é isso. Será que vai respingar no Lula? Não sabemos, mas... Ainda não ficou claro todo. O que parece, cara, tá... Assim, eu vi muita gente relatando como é um escândalo pra, cara, sepultar a República, assim. Uma coisa pior que a Lava Jato. Os caras falaram, se o Vorcar abrir a boca mesmo, né? Se ele for criminalmente processado. E a gente conseguir arrumar um caminho pra isso, né? Eu não sei se o Xandão tá em posição de julgá-lo. Mas se alguém puder condená-lo e ele fizer uma delação, cara, é coisa assim pra você falar, mano, não é possível. Não é possível que tá todo mundo envolvido nessa porra, nesse esquema de pirâmide. Então... Exato. Mas enfim, eu diria que é isso. Essa é a grande notícia que tá acontecendo no Brasil agora. Muito obrigado por ter assistido aqui, pessoal. Entra no nosso site www.novosclasses.com.br. Tem vídeo extra gratuito, novo, aqui, fim da ordem mundial, os betas em pânico. Então entre lá. Lá tem planos para você apoiar o nosso trabalho também? Tem 2 planos, um de 15, que é o plano mais básico, você ajuda a gente, né? Paga um cafezinho por pessoa. Um café pra gente rachar, cara. Exato. E aí você pode pagar também o plano Plus, que é 30. Aí você paga um café para cada um. Aí você tem, cara, mais de, sei lá, 100, 150 horas já de conteúdo. Tem muito material extra. E você apoia o nosso trabalho, é a única forma que você tem. Além de dar um like no vídeo e apoiar o nosso trabalho. Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Obrigado. Valeu.